E se eu te dissesse que a sua procrastinação pode ser medida por uma equação matemática? É isso que propõe o autor Piers Steel no seu livro A Equação da Procrastinação, em que ele vai, com base em vários estudos já feitos sobre o assunto, decifrar quais são as variáveis que interferem na sua probabilidade de procrastinar e como você pode usar esse troço para ser uma pessoa muito mais produtiva. Apesar do comportamento humano ser um troço obviamente muito complexo, o que o autor conseguiu fazer com base nos estudos é identificar quais são as 4 variáveis que mais pesam na procrastinação, especialmente na nossa motivação de fazer as coisas e nossa desmotivação de fazer as coisas. E para ele, a motivação de você executar uma dada tarefa é composta por 4 elementos. Em primeiro lugar, pela sua expectativa do resultado. Se você acha que a expectativa do resultado vai ser ruim, a sua tendência é que você não vai fazer esta bagaça. Número 2, com base no valor. O quão prazeroso é esse troço? Qual é o valor que eu tiro de executar esta tarefa? Quanto mais difícil para você é fazer alguma coisa, menor a probabilidade que você vai executar. Número 3, o seu nível de impulsividade. O quanto você se deixa levar por prazeres de curto prazo ou pelas tentações que a vida joga para você. E finalmente, pelo atraso, que é quanto tempo vai demorar para eu extrair valor desta bagaça. Se é muito tempo, a probabilidade de você executar essa tarefa é muito mais baixa do que se é bem pouquinho tempo. E com isso, nós temos a nossa equação, que é expectativa vezes valor dividido por impulsividade vezes atraso. E o que talvez você esteja se perguntando é, beleza André, mas não entendi bulhufas de como isso funciona na prática. E é por isso que agora eu vou te explicar passo a passo como você pode usar esses troços para ter uma vida de muito menos procrastinação. E tudo, obviamente, começa pela expectativa. Quanto mais vaga ou pior for a sua expectativa do que vai acontecer, menor as chances de você realizar a tarefa. Então, o que você pode fazer, em primeiro lugar, como sugere o autor, é criar uma espiral do sucesso. O que são pequenas coisas que você pode fazer que serão sucessos sobre os quais você pode montar. Se você tentar executar um troço que é muito grande, muito complexo, que tem uma alta probabilidade de fracasso, você estará altamente desmotivado. Se você tiver pequenos degraus que você faz com que uma pequena vitória some a uma pequena vitória, você não só vai estar muito mais motivado para realizar essa pequena tarefa, como a soma dessas pequenas vitórias vão te ajudar a ser uma pessoa muito mais motivada dali em diante, porque isso vai ajudar a sua autoconfiança a se solidificar. Uma segunda coisa que você pode fazer, que é muito utilizada por pessoas de alta performance, é uma visualização, é você visualizar o sucesso. Essa é uma coisa um pouco etérea para muitas pessoas, mas pessoas como, por exemplo, Ayrton Senna eram famosas por usarem esse tipo de técnica nas suas práticas e conseguiram resultados absolutamente incríveis. Porque a mente humana, ela tem muita dificuldade de lidar com coisas abstratas. Sucesso é uma coisa muito etérea, que é difícil para a gente compreender de maneira clara se a gente não traz concretude para isso. E você visualizar de maneira plena o que você está vendo, sentindo e ouvindo quando o sucesso chegar é uma coisa que vai te motivar muito mais do que você simplesmente quero ter um corpo bacana. Verbalizar isso é muito diferente de você ter uma visão muito clara na sua mente de como é que será quando o sucesso chegar, que é uma coisa que vai ajudar a sua expectativa a se solidificar um pouco mais. E finalmente, o que você pode fazer é mitigar o risco. Se você tem uma expectativa de que o troço vai dar ruim, a pergunta óbvia é o que você pode fazer para que você reduza o risco do fracasso. Se você vai fazer uma atividade que você não é tão competente assim, será que não tem coisas que você pode fazer para desenvolver a sua habilidade um pouco mais? Se você tem coisas que estão fora do seu controle, que tipo de coisas você pode fazer para limitar a ocorrência desses fenômenos externos? Todo esse tipo de coisa que trouxer confiança e certeza para você de que o resultado será favorável vão te ajudar a estar muito mais motivado. Elemento número 2, valor. Uma das coisas óbvias é tornar a parada divertida. Por que as pessoas passam tanto tempo comendo atrocidades, bebendo pra caramba, jogando videogame ou fazendo um monte de coisas que elas gostam? Pela obviedade que isto traz prazer. Se você conseguir embutir prazer nas suas atividades, isso por si só já vai fazer com que você seja muito mais motivado. Existem vários, por exemplo, personal trainers que eles adotam essa abordagem. Ao invés de tentar fazer você gostar de academia, por exemplo, eles levam você para testar vários tipos de exercícios
exercícios diferentes até você encontrar um troço que você gosta de fazer. Uma vez que você encontra um troço que você gosta de fazer, você vai lá e faz, porque é gostoso. Esse é um pouco do ponto. Como é que você consegue transformar uma atividade em algo um pouco mais divertido? Incorporando, sei lá, você vai lavar uma louça, será que você não pode ouvir uma música? Você vai fazer exercício? Por que você não encontra um exercício que você tem prazer de fazer? Ou, sei lá, qualquer tipo de tarefa, você pode torná-la um pouco mais divertida, o que por tabela te torna muito mais motivado para realizá-la também. Uma segunda coisa que você pode fazer é incutir pequenas recompensas. Então, se você, por exemplo, gosta de tomar café, por que não vincular o café que você gosta de tomar a certas atividades, depois que você lê um livro, depois que você faz certas coisas? Essa é uma forma interessante de você vincular duas atividades, especialmente se é uma coisa que você já é bem estabelecido na sua rotina. Facilita você juntar uma coisa com a outra, o que torna, uma vez mais, a atividade muito mais prazerosa e, portanto, vai te dar muito mais vontade de fazer. E, por fim, uma óbvia coisa que você pode fazer é buscar coisas pelas quais você tem paixão. É muito difícil se manter motivado para fazer uma coisa que você detesta fazer, por mais que você tente gamificar a parada, por mais que você tente colocar recompensa. Tem coisas que a gente simplesmente odeia. Eu acho que isso vale muito pro trabalho. Tem gente que se arrasta para trabalhar. Bom, talvez se você tivesse um trabalho que você gosta, você estaria muito mais motivado para trabalhar, certo? Certo, eu também acho. Elemento número 3, impulsividade. Impulsividade tem muito a ver com as tentações. Como é que você consegue eliminar as tentações da sua vida? Uma das coisas que você pode fazer claramente é tentar tirar a tentação de perto de você. Se você adora comer um doce, tente não ter barras de chocolate na sua casa. Isso obviamente vai ajudar pra caramba. Se a tentação fica longe de você, é muito mais fácil de você não ceder. Mas às vezes a tentação ela é muito pesada. E uma segunda alternativa que o autor sugere que você pode fazer é satisfazê-la em menor nível. Então, se é tarado num doce, se é louco por um doce, talvez ao invés de comer um sundae gigantesco, você pode procurar uma fruta que é docinha, uma uva, uma tâmara. Não resolve, talvez um chocolate meio amargo ou um chocolate 70% mais amargo ainda. Que outras alternativas que são menos piores você consegue incorporar para evitar que você enfie a cara de uma vez num sundae de chocolate gigantesco? Essa é uma outra alternativa muito interessante. E se nada disso funcionar, o que você pode fazer é colocar um pouco de dor na bagaça. Essa é uma coisa que muitas pessoas fazem quando, por exemplo, em apostas. Você se compromete com um amigo a entregar um projeto ou a perder peso, ou seja lá que for, e se você não conseguir fazer, você tem que pagar uma cacetada de dinheiro para ele. Essa é uma outra alternativa também. Um pouco ousada, dependendo do seu nível de desprendimento com dinheiro, mas ainda assim que pode ser muito útil para você fazer com que a sua impulsividade seja um pouco mais freada. E uma segunda coisa que você pode fazer para controlar a sua impulsividade é direcionar a sua atenção. Tem uma história super famosa, uma anedota de um homem que estava passando pela rua e viu 3 pedreiros trabalhando. Ele chegou para o primeiro e falou: "O que você está fazendo?" Ele falou: "Esse trabalho é horrível, é pesado, é cansativo, eu não desejo isso para ninguém, é o que tem para hoje." Ele passou pelo segundo então e falou: "E você, o que você está fazendo?" E ele disse: "Eu estou trabalhando. É um trabalho pesado, árduo, mas ajuda a pagar as contas, ajuda a manter a minha família segura, bem, e é o que eu posso fazer por hoje." E ele chegou até o terceiro e falou assim: "E você, o que você está fazendo?" Ele olhou para cima, olhou para o homem e falou: "Você não está vendo? Eu estou construindo uma catedral." O mesmo trabalho pode ser percebido de maneiras absolutamente distintas, muito embora seja absolutamente o mesmo trabalho. E aqui vale a mesma coisa para as nossas tentações. Quando a gente pensa nas nossas tentações, a gente olha para as partes boas, para as partes gostosas, para as partes tentadoras. Mas você pode olhar para essas mesmas coisas de outro viés, você pode olhar para o revés, para as coisas ruins que as tentações vão te trazer, para as coisas que você não gosta na sua tentação. E só de você direcionar a sua atenção é capaz que você seja muito mais do que capaz de fazer com que aquela tentação que era completamente sedutora se torne uma coisa que você consegue facilmente deixar para lá. E finalmente, o que você pode fazer é diminuir o atraso. Diminuir o atraso significa como é que você consegue reduzir o tempo para que a sua recompensa chegue. Se você vai fazer um projeto, seja ele qual for, ou alguma coisa que leva tempo para você conseguir,
quais são alguns passos que você pode dar para reduzir o tempo que você vai ter que esperar até o valor chegar. Uma alternativa que é muito próxima disso é: você consegue fazer alguma coisa que acelere esse processo, por mais que ela seja uma intervenção externa? Um exemplo disso são, por exemplo, pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Tem pessoas que fazem cirurgia e elas nunca mais voltam a engordar, elas permanecem elas perdem peso e elas ficam lá e não voltam mais. Por quê? Porque agora o esforço que elas precisam ter para conseguir a recompensa que elas estão buscando é muito menor. O atraso, o delay de esforço é muito menor. Então isso facilita muito mais essa recomposição de hábitos. Então, será que tem alguma coisa que você pode fazer que pode acelerar o seu processo, seja ele qual for que você está buscando, mas que ele é longo e ele é lento e você não está motivado o suficiente por conta dessa projeção no tempo? Tudo isso são coisas que podem ajudar. Mas quando isso não for viável, o que você pode fazer é buscar objetivos que sejam pequenos o suficiente para gerar valor. Se você quer, por exemplo, emagrecer, para seguir nesse mesmo exemplo, você querer que você vai perder 4 números de calça, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, mas o que é um objetivo que você pode colocar num período de tempo curto o suficiente para que você não perca a motivação, celebrando as pequenas vitórias, desfrutando das pequenas conquistas. Essa simples ideia de você ter um objetivo que ele seja curto o suficiente para não te desmotivar no tempo, mas grande o suficiente para ser algo que te motiva a seguir em frente, pode ser o elemento que falta para você conseguir lidar com o atraso e, enfim, vencer a procrastinação. Mas se tudo isso parece um pouco abstrato e você quer alguma coisa um pouco mais tática de como você pode ser uma pessoa mais focada e mais produtiva, eu vou deixar um vídeo aqui com 10 dicas de como ser uma pessoa muito mais focada, de 2 autores fantásticos que fizeram parte do Google e são algumas das pessoas mais produtivas que você provavelmente conhece.